Prioridade Ele essa manhã. Senhor, muito obrigado. Nesse momento eu quero te agradecer pela vida do pastor Robson. O Senhor já colocou a tua palavra no coração do seu servo, mas eu peço que o Senhor ajude ele agora a transmitir para a tua igreja, a trazer como deve ser colocada aqui essa manhã. Que agora as falas do pastor Robson possam virar a fala do Espírito Santo no nosso coração. Vai tirando todo medo, toda falta talvez de conhecimento em palavras. Eu sei que talvez a maior dificuldade que ele tente encontrar aqui é como é que eu posso levar isso da melhor forma ao coração dos irmãos. Mas a melhor forma é a que o Espírito Santo diz que deve ser. Então, Pai, use-o, faça, e que essa manhã nós possamos receber uma mensagem de autoridade, uma mensagem que nós precisamos ouvir para os nossos corações. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Eu não me ouço bem, mas vocês me ouvem? Amém? Então tá bom. Palavra de Deus, capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos ler? Gênesis, capítulo 3. Podemos ler? Amém? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Obrigado, irmão do som. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus:
Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Amém? Palavra de Deus? Queridos, o livro de Gênesis é um livro histórico, é o livro do início, o princípio das coisas. Um livro que trata da criação. Nos 2 capítulos anteriores, tem a tratativa de Deus criando tudo, criando a terra da maneira como nós vivemos hoje, talvez não mais bela, não sei. Mas eu consigo ver Deus maravilhoso em todos os dias de manhã, quando eu levanto. Eu consigo ver Deus e a criação dele quando eu me dou. Eu não gosto de entrar no mar, mas eu quando olho o mar lá bem longe dele, eu acho aquilo tudo lindo, sabe? Quando eu olho para o céu. Então, a criação de Deus maravilhosa, ele fez tudo isso para colocar depois um ser que ele mesmo preparou. É como se preparasse uma casa especial para colocar a sua criação. O livro de Gênesis traz a obra maravilhosa de Deus, que passa por um momento delicado, mas ele mesmo promove depois uma promessa vindoura de salvação. O livro relata em torno de 2.000 anos de história. É aceito que foi escrito entre 1450 e 1500 anos, antes do maior evento de todos os tempos, que foi o nascimento de Jesus. E também é aceito que foi Moisés que escreveu esse livro e que deixou essa obra para a gente, dentre os outros livros subsequentes. O amor de Deus que eu quero tratar hoje, eu quero tratar de um amor de Deus que, inclusive, não desiste de nós, um Deus maravilhoso. Um Deus que tem um amor com a humanidade e que, além de registrar a criação, ele nos deixa esse privilégio de nos deleitarmos com tanta coisa maravilhosa que tem. E sobre o tema que eu quero dizer que Deus nos ama e não desiste de nós, a melhor maneira de nós sabermos sobre o cuidado de alguém conosco, ou o cuidado de alguém para uma outra pessoa, é no momento que é um momento difícil, um momento de queda, um momento em que ocorre algum deslize. A melhor maneira de você saber se uma pessoa ama, se uma pessoa realmente tem cuidado, é quando, por circunstâncias da vida que a gente às vezes não tem controle, você toma alguma atitude intempestiva e que de repente nem esperava tomar. Mas, no entanto, você é perdoado e cuidado. E enquanto todo mundo julga, enquanto todo mundo acusa, aparece alguém que não bastasse não julgar, ele estende a mão e, de uma maneira didática, inclusive, promove para você uma restauração, um cuidado, um respeito, sabe? E notando que, nesse caso que eu quero tratar com você, é um amor muito responsável. É um amor de um Deus maravilhoso que, não bastasse ter criado um homem, prepara para ele um plano de salvação, um plano de amor, mas um amor responsável, que trata, regenera, cuida, mas de uma maneira muito amorosa. Então, a melhor maneira que eu posso enxergar hoje para tratarmos do amor de Deus é falando da queda do homem e mostrando para a gente como é que Deus tratou isso. E, eventualmente, eu quero que você olhe isso com muito carinho. Na igreja, a gente fala muito do amor de Deus. Na igreja, a gente fala muito sobre a criação. Na igreja, a gente fala muito sobre o sacrifício de Jesus. A gente fala muito sobre cruz, sobre salvação, sobre ressurreição. A gente fala muito desses termos. E acaba que, por vezes, isso fica de uma coisa muito simplória, mas isso não é simples. O texto que nós acabamos de ler reflete o que eu estou querendo tratar com a gente hoje, sobre o amor de Deus, e eu quero que você preste atenção nisso e não deixe você olhar esses textos que nós vamos ler daqui para frente, ou que nós já lemos, que isso fique uma coisa comum, que você fale, eu já sei, eu já li, eu já ouvi. Não faça isso. Comece a vislumbrar o amor de Deus e a forma como Deus agiu em função da humanidade. Esse capítulo que nós lemos mostra que, após o declínio dessa criação que Deus fez, ao invés de descartar aqueles dois seres que estavam lá, ao invés de
olhar para eles e falar, olha, vocês erraram, esse capítulo trata que Deus, ao contrário disso, Deus cuida deles e promove a sua redenção. Esse capítulo ainda, o capítulo 3, mostra ainda que tem um ser asqueroso, o diabo, que participou de uma estratégia para tentar atingir Deus, e ele achou que já estava vencendo, devia estar faltando, pulando, saltando, e naquele momento de festa que ele devia estar fazendo, ele recebeu uma sentença de que a cabeça dele seria esmagada. Então, eu quero que você preste atenção nesses cuidados, assim, sabe? Não trate essas coisas como comum. Não ouça nem hoje e nem nunca. Toda vez que você ouvir falar da Bíblia, que você ouvir falar de tudo que acontece aqui na igreja, você tem o privilégio de ser uma igreja extremamente bíblica. Então, toda vez que você ouvir, entre nesse processo com reverência, porque é Deus falando, e a Bíblia tem esse viés. Não deixe virar uma coisa cotidiana e não considere isso como algo metafórico, é coisa real. É o próprio Deus que estabeleceu esse critério para a gente. Então, para a gente seguir, em primeiro lugar, eu quero que você registre que Deus nos amou de maneira tal que nos criou, e como eu falei, que mesmo em situações adversas, quando a gente vacila, que foi o caso de Adão, ele não desistiu. Não desistiu. E o ponto que eu quero falar com você é que eu disse anteriormente que ele podia descartar aqueles dois que ele fez e fazer de novo, ele é Deus. Ele podia ter pego, não, peraí, esse molde aqui não deu certo, eu não vou fazer de novo. Mas ele não desistiu e preparou um plano de salvação e fez algo lindo, e que nós vamos, no decorrer desse dia, até o fim da tarde, por volta das 4, a gente vai, se Deus quiser, chegar a esse entendimento. Amém? Então, hoje eu não tenho nem almoço aqui, vamos ficar aqui na bênção. Glória a Deus. Bom, o ponto que eu quero tratar sobre esse início que Deus criou, ele não tinha necessidade nenhuma de ter criado a gente. Deus fez a gente, não foi porque ele morria de tédio. Deus não estava lá assim, olha, eu estou morrendo de tédio e vou criar um homem para me dar dor de cabeça. Deus não estava morrendo de tédio. Então, ele fez a gente com amor de algo que é soberano, é dele, é algo que sobressalta o nosso entendimento. E pensou nos mínimos detalhes, desde a alimentação, o cuidado, criou coisas maravilhosas para a gente, uma habitação, criou relacionamentos. Deus é maravilhoso. E a expressão máxima desse amor, que não bastasse ele ter nos criado, ele também foi lá e perpetuou um plano de redenção e de salvação sobre a queda que aconteceu no capítulo 3 que nós lemos. Olha, no capítulo 3, no verso 1 que nós falamos, tem um momento de ação do inferno para poder chegar até a mulher Eva, que estava para lá. E no verso 3, no verso 4, a serpente introduz um veneno no coração, na mente, na conversa com Eva. E nós que parecia que ser alguma coisa comum, ela não se assustou muito de ver uma serpente, é mais uma serpente que fala. A gente não tem esses textos, embora se debrucemos muito a estudar sobre essas questões, a gente não tem nada muito importante sobre o que aconteceu ali. Mas é importante você frisar que aquilo não assustou, aquilo não tratou. Depois dessa coisa que ficou metafórica na nossa mente, quem vê uma serpente hoje fica perto? Tem alguém aí que vê uma cobra e fica perto? Bom, eu não sei se é por conta desse relacionamento que aconteceu aqui e já de tratar a serpente como esse animal mais perigoso que com mais peçonha que tem, e a gente não vê ninguém olhando uma cobra. Bom, eu nasci na roça, então lá eu matava muita cobra, né? Então mas a grande maioria das pessoas, ao ver um bicho dessa natureza, foge. Não era o caso de Eva, porque ela não tinha esse estereótipo aqui que a gente tem hoje. Mas ela conversou com esse bicho e, infelizmente, ela acabou sofrendo com aquele bicho que colocou os venenos, sabe? Colocou alguma coisa que mexeu com ela, que transcendeu o que ela recebeu de Deus. O que ela recebeu de Deus como orientação, o diabo, de uma maneira muito lúdica, sabe? Muito cuidadosa e muito asquerosa, chegou até essa pobre pessoa, até essa mulher. E eu consigo ver a ação de Deus maravilhosa, inclusive nisso, porque o diabo é um ser nojento e foi expulso do céu. É muito claro que ele não consegue atingir Deus. E quando eu vejo ele se debruçando numa criação específica, uma criação que Deus fez, eu noto que ele está querendo atingir Deus e não consegue, então, atingir essa criatura. Então, aqui também eu vejo como Deus nos ama, como Deus cuida de nós, como Deus é maravilhoso.
E é bem verdade que esse cuidado despertou a fúria nesse inimigo das nossas almas. O objetivo dele de atingir o pai, ele foi lá e tentou o filho, como nós. Eu vou perguntar para você, tem alguém aí que se encontrar o filho na rua, alguém está dando uns tapas no filho, você está feliz, você vai deixar? Tem alguém aí que topa? Quem não é pai não entende, mas quem é, meu amigo, não toca nos nossos filhos, né? Então, não está escrito isso na Bíblia não, mas é um pensamento para a gente refletir. E eu preciso deixar para você que eu quero me debruçar muito mais sobre questões relacionadas diretas, mas eu vou deixar um toque bacana. O modo operante que o diabo usou para tentar Eva, e continua fazendo até hoje, que foi deturpar a palavra de Deus. Deus tinha dado uma ordem no capítulo anterior para que eles não tocassem uma árvore específica. E o diabo foi lá e foi deturpar o que Deus tinha dito. E ainda hoje o diabo tenta deturpar a palavra de Deus para poder nos afastar do Criador. E ele não desiste, e vou te falar mais, se ele, por exemplo, ele não conseguisse em Eva, ele ia tentar em Adão. Se ele não conseguisse em Adão, ia tentar em Eva. Ele ia ficar nesse loop. E se de repente chegasse em um, ia chegar nos filhos depois no futuro. Então, ele não desiste. Se ele não conseguir em um canto, ele vai chegar em outro. Se de repente você está lá firme e forte, o diabo vai tentar e você não consegue, porque você resistiu a ele, em nome de Jesus ele vai fugir, ele vai para o outro lado, ele vai tentando filho, esposa, pai, vizinhos, mas ele vai tentando, ele não desiste. E tem um fator que a gente às vezes não considera. Nós somos finitos, mas o diabo ele tem muito tempo aí para frente, até que Jesus volte e pise na cabeça dele. Glórias a Deus, amém? Amém ou não amém, irmãos? Pois é, então, em nome de Jesus, a derrota dele já está garantida. E para tentar fazer essa questão de destruir, é uma forma dele dizer para Deus, olha, eu estou vencendo você em função da criatura que você fez. Bom, diante da questão da tentação, houve a queda. Obviamente que houve a queda, e nós temos, assim, o capítulo 3 mostra essa queda, em que agora não só a mulher, mas o homem em desobediência acaba perdendo o principal, que é o relacionamento com Deus. No verso 6 do capítulo 3, diz que a mulher viu que a árvore era boa para alimento. E ela tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, que estava com ela. E aí, assim, ela podia ter ouvido aquele ser e passado batido. Mas ela acabou ouvindo. E como eu falei, não é porque ela era pior ou melhor. O diabo não ia desistir, ele ia continuar tentando. O objetivo dele é matar e destruir. E eu quero deixar um toque bacana para a gente. Cuide das suas tentações para você não ter que confessar pecado depois. Porque a tentação ocorre. A gente vive em momentos difíceis. A gente vive em situações em que somos expostos a todo tipo de coisa. Mas trate da sua tentação para você não ter que confessar pecado. Bom, agora que esses dois estão perdidos, estão largados, orientados, se sentindo culpados, envergonhados, e principalmente porque o inimigo das nossas almas, ele nos leva a pecar, ele tenta, atormenta, mas depois vem acusar. E algo maravilhoso nisso é que, mesmo depois dessa queda, mesmo depois desse momento terrível na humanidade, desse momento de desgraça na humanidade, Deus aparece para conversar com os dois, e em vez de expelir os dois, em vez de jogar fora, e como eu falei, refazer tudo, a partir de agora, não deu para vocês, vou fazer outro, não. Mas Deus chama os dois. Deus não desiste deles. E assim eu também julgo que Deus não desiste de você. Como Deus não desistiu naquele momento daquela vida, daquelas duas vidas que estavam lá, Ele não desistiu de mim nem de você, e Ele aparece lá no verso 9 do capítulo 3 que nós lemos. O Senhor, porém, chamou o homem e perguntou, onde é que você está? E eu tenho certeza que Deus já sabia de tudo que tinha acontecido, Deus já sabia a verdade de que eles tinham se escondido do Pai, Ele já sabia qual era o sentimento deles, e eles vão se esconder entre árvores, arbustos. E eu fico pensando de como a gente ainda hoje é tolo, porque quando a gente vacila é o caso deles, eles vão se esconder do Criador no meio da criação do Criador. Você nota que coisa louca? Como é que alguém vai se esconder do Criador de todas as coisas no meio da criação dele? Não dá, não dá, é meio surreal, assim, sabe? Mas a vergonha, o medo, a culpa faz dessas coisas com a gente. Mas nós que Deus chamou, não expeliu eles, e Deus mais que se aproximou como um pai dedicado, um pai cuidadoso, e
É importante que eles descobriram que estavam sem roupa. E Deus faz uma outra pergunta importante. Quem disse que vocês estavam nus? No verso 11. Quem disse que vocês estão sem roupa? Esse desastre na humanidade, esse desastre terrível, que agora pega aqueles dois seres criados, que até então olhavam para a grandeza de Deus, olhavam para as coisas de Deus, agora, em função da queda, os olhos deles foram abertos, tiveram conhecimento de alguma coisa, e eles param de olhar para a grandeza de Deus, para a obra-prima de Deus, para a criação, e vão olhar para si mesmos. Já é uma grande desgraça na nossa vida. Eles descobriram que não estavam nus. Os olhos deles que contemplavam a grandeza de Deus, agora eles começam a olhar para coisas triviais e banais que não servem para nada. E o plano de Deus, diante de uma desgraça tão grande, é um plano maravilhoso. Mas é um amor maravilhoso e responsável. E esse amor responsável de Deus é um amor que restaura. A gente não gosta de apanhar, não. Se tiver alguém que gosta de apanhar aqui, me fale. Tem alguém que gosta de apanhar? Eu não gosto. Inclusive, eu sou grande, eu passei a vida toda, todo mundo querendo me bater, porque se batesse em mim, teria respeito de todo mundo, né? E eu passei a vida todinha negociando. Eu sou grande, mas eu não gosto de briga. Não precisa me bater. Se levantar a mão, antes de levantar a mão, eu já estou gritando. Mas eu nem bati, eu falei, não, mas antes de você bater, eu já não quero. Então, se tiver alguém que gosta de apanhar, me fale, não é o meu caso. Mas Deus conhece a didática da humanidade. Então, o amor dele é um amor responsável. E ainda que ele ame, ele sabe como corrigir a gente. E em função desse erro, Deus vai promover correções importantes. E ele declara algumas sentenças importantes. Por conta da desobediência do homem, Deus determina sentenças para todas aquelas pessoas que estavam, aqueles seres envolvidos. Está lá o diabo, está lá a mulher e está lá o homem. E Deus declara sentenças importantes para ele. Para a serpente, Deus começa, olha, por ter feito isso, no verso 14, maldito é você entre todos os animais do rebanho e entre todos os animais do campo. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Para a mulher, veio uma outra sentença, no verso 16. A mulher, Deus declarou, multiplicarei intensamente as suas dores de parto. Com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. E para o homem teve mais uma sentença, no verso 17. Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Note que são sentenças importantes. São sentenças de um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que estava lá, mas conhecia o passado, conhece o futuro e vai conhecer a eternidade. Então, ele sabia didaticamente como tratar todas as questões. O diabo já havia sido sentenciado anteriormente quando caiu do céu. Ele já tinha se rebelado antes. A mulher sofre consequências terríveis na sua maneira de viver. Mas será abençoada, porque da mulher vai nascer o Messias. Inclusive, vai nascer aquele que vai pisar a cabeça daquele que a enganou. Há sentenças importantes do céu para todas aquelas circunstâncias. E para o homem que vai ter dores, vai sofrer para trabalhar, agora o homem que tinha uma circunstância muito tranquila de prover sua família, agora o homem levanta todos os dias com um leão para matar, preocupado como vai prover a sua casa, como vai alimentar a sua prole. E o trabalho agora é complicado. Irmãos, quando se fala de nascer ervas daninhas, quem já trabalhou na roça sabe. Você vai lá e planta o seu negócio, você planta seu bagulho, aquilo dá um trabalho para nascer, você tem que ir lá, tem que adubar, você tem que, com cuidado, quase que você tem que pegar a planta no colo e falar para ela, minha filha nasce. E às vezes ela não nasce, mas o raio da erva daninha é miserável, nasce, não é difícil de sair. Pois é, essa é uma consequência terrível do pecado. Mas é fato que Deus tem planos, e planos maravilhosos. Por isso, em segundo lugar, eu quero que você pense que Jesus, como prova de amor, deixou a sua glória. E veio à terra e viveu entre nós, morreu por nós e ressuscitou. Mas note uma coisa, a vinda de Jesus à terra é uma consequência dos atos anteriores. E há uma coisa que eu pulei, se você notar, se você tivesse prestado atenção no que eu estou falando, e preste atenção, eu pulei o verso 15. O verso 15 do capítulo 3 de Gênesis é um proto-evangelho.
E eu vou ler de novo o texto. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A descendência da mulher é Jesus, que vai te ferir a cabeça, vai ferir a cabeça da serpente. E ela vai ferir o calcanhar dele, ela vai ferir o calcanhar de Jesus. Olha, Jesus vai vir à terra, vai nascer por mim e por você. Vai morrer por mim e por você. Por conta de uma ação rebelde de Adão e Eva de desobediência. E não julgue eles porque nós somos iguais, preste atenção nisso. Não fale que eles erraram e a culpa é deles agora porque a gente é igual, se não pior. Então, mas veja, é um proto-evangelho porque ali tem a primeira profecia de que vai vir o Messias para restaurar tudo. Ali tem a primeira promessa de Deus em vir restaurar todas as coisas. Ali tem a profecia em que o próprio Deus vai vir e mudar a situação do homem agora perdido. E ali trata da redenção do homem. Ali tem uma promessa de vitória para a circunstância que estava ali. E agora o próprio Deus, que além de Criador, de Salvador, misericordioso, Ele vai vir próprio morrer por nós e criar uma salvação tão maravilhosa. E Ele, inclusive, se inclui nesse plano. E eu quero que você reflita comigo. Essa ação intempestiva do homem gerou essa reação no céu. Essa ação que gera a ação maravilhosa de Jesus vir para cá, podia ter sido sanada se Deus desistisse deles. Eram apenas 2 pessoas. Eram apenas 2. Eu te pergunto, será que Deus desiste hoje da humanidade 8 bilhões de pessoas? Será que Deus desiste de você? Diante dos seus erros, mazelas, suas preocupações? No decorrer da história eu consigo ver o amor de Deus. Basta você ler a Bíblia com cuidado, você vai começar a ver como Deus é maravilhoso, a ação dele no decorrer da história e como é que o diabo tenta fazer as coisas. Eu olho o chamado de Abraão e como o diabo tenta destruir a vida de Abraão. Eu olho como Deus chamou Moisés de uma maneira especial e Deus tenta destruir Moisés. Eu olho a ação, por exemplo, de Deus na vida de Esther, a rainha Esther, e o diabo tentando destruir o povo de Deus que estava na altura. No decorrer dos anos, a gente, no meio da história, lendo a Bíblia, acompanhando todos os fatos com cuidado, a gente vê o diabo o tempo todo tentando impedir que a cabeça dele seja esmagada. Note, por exemplo, que quando está do nascimento de Moisés, sei lá o que passa na cabeça do diabo, eu não sei quais são os mecanismos e ferramentas que ele usa, mas quando ele fala, vou matar todos os egípcios que vão nascer por lá, de repente um desses nessa época vai nascer, e ele tenta matar, não tem Jesus lá, mas tem Moisés. E eu fico pensando também, quando o próprio Jesus nasceu, e que ele usa Herodes para matar aquele monte de criança, o diabo está olhando, será que agora ele vai nascer? Será que vai nascer aquele que vai pisar a minha cabeça? E agora? Não sei o que ele faz, não, também nem me importa. Importa que Deus está no controle de tudo. E que ele tenta e vai continuar tentando, e nunca vai chegar lá, porque a sentença já está dada e Deus é maravilhoso. O Deus maravilhoso que cuida de nós e que agora Ele vem e nasce por nós. Irmãos, meu Deus, que evento lindo e maravilhoso o nascimento de Jesus na terra. Que coisa extraordinária. Preste atenção. Não trate isso como uma coisa trivial. Imagine os detalhes. Pense nos detalhes. Vamos ler o nascimento de Jesus. Que coisa linda, maravilhosa. Lucas capítulo 2, verso 11. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Que evento maravilhoso do nosso Redentor, o nosso Salvador, que é 100% Deus, mas agora também é 100% homem, e que passou por todas as questões que nós vivemos, questões relacionais, com falta de ética, com falta de cuidado, com traição, questões com líderes religiosos, questões com seus próprios líderes, com os governantes corruptos, e, sobretudo, dor, morte, e morte na cruz. E isso foi por mim, foi por você. Que evento maravilhoso, a vinda de Jesus na terra, que coisa maravilhosa. Meu Deus. E eu fico pensando que o diabo, de repente, tem achado que venceu alguma coisa, porque ele tinha dúvidas
sobre tudo que estava acontecendo. No capítulo 4 de Mateus, no verso 3, diz que o tentador, o diabo, se aproximou de Jesus e perguntou: se tu é o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Ele estava vendo Jesus na terra, ele acompanhou Jesus em toda a sua vida, a forma como Jesus tratou com as decepções, com as dores, com a morte, com doença, como é que ele tratou com as traições. Ele acompanhou aquilo tudo e está com dúvida: será que ele mesmo é o cara que vai pisar em minha cabeça? E Jesus foi tratando aquilo com uma maneira muito especial e didática, porque cada ação de Jesus é uma maneira de nos ensinar como temos que viver. Cada passo escrito sobre a vida de Jesus não é aleatório, é uma maneira de nos ensinar como temos que tratar com a nossa vida, inclusive com as tentações. Mas é fato que ele morreu na cruz e, de repente, o diabo está até comemorando. Ele morreu como todo mundo. Ele estava na cruz, foi pregado. Ele sofreu como todo mundo. Não, ele não é Deus. Ele não é o que vai pisar a minha cabeça. Mas depois de 3 dias, ressuscita Jesus. Ressuscita o Senhor. O plano da salvação está consumado, glórias a Deus. O próprio Deus veio à terra. O próprio Deus veio até aqui para nos resgatar. O próprio Senhor pisou na terra. E essa sentença em que o diabo recebeu, lá no Gênesis, essa sentença agora foi consumada. Que prova de amor maravilhosa. Que agora, em terceiro lugar, mesmo depois de Jesus estar na glória, de ter passado todo um período aqui na terra, vivendo todas essas questões, comigo e com você, ele está na glória, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Irmãos, Jesus viveu entre nós, sofreu entre nós. Nós temos dificuldade em conviver em família. Tem hora que você quer estar em qualquer lugar, menos no seio da tua família. Tem hora que você quer fugir do trabalho por causa do relacionamento com as pessoas. E Jesus viveu um tempo com um monte de gente que estava por lá. Inclusive, se você estava gravando, isso aí apaga depois. 12 patetas que estavam lá dando trabalho para ele, que ele ensina, e os caras não aprendem. Então, se de repente você está aqui e não aprendeu muito ainda, dá tempo. Dá tempo. A gente tem tempo ainda de continuar o seminário para o céu. Mas Jesus viveu esse tempo todo com essa gente, passou convivendo com traições, com decepções, com preguiça, com falta de responsabilidade, com falta de apoio, com falta de visão. E de quando ele determina alguma coisa, os caras não têm fé. É o fato, por exemplo, de Jesus estar no deserto e o povo chega para ele, os discípulos: olha, esse povo está aqui, está com fome, manda todo mundo embora, porque não tem onde comprar comida para eles. E o próprio Jesus: olha, não, dê vocês comida para eles. Eles estão caminhando com o provedor de todas as coisas, ainda não tinham entendido que o próprio Deus ia prover alimento. Então, Jesus lidou com decepções. E a gente precisa saber lidar com isso, sabe? A gente precisa saber lidar com os relacionamentos familiares, com relacionamentos entre amigos, no trabalho, com relacionamento na universidade. A gente precisa lidar com essas questões. Como eu falei, tudo que Jesus fez foi nos ensinar. Então, se Jesus conviveu com essa turma toda, viveu tudo isso, inclusive as mazelas políticas, os problemas religiosos com líderes da altura, Jesus conviveu com os romanos, pesando sobre eles, e ainda assim quer voltar para buscar essa gente, viver com eles de novo. Pega o exemplo de Jesus, segure ele aí e olhe para a sua família com mais amor. Olhe para a sua família com um relacionamento melhor. Entenda que Deus está nesse controle. E agora, veja, esse Deus maravilhoso vai voltar para buscar a sua igreja. No capítulo 3 de Gênesis, que nós lemos no verso 22, tem algo importante que você precisa prestar muita atenção sobre isso que nós vamos falar agora. Então o Senhor Deus disse: veja que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. E agora eu vou voltar, eu não quero que você se perca aí no texto, mas é só você voltar um capítulo anterior, no verso 16 do capítulo 2. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, no verso 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Guarde esse texto. E guarde uma questão sobre o conhecimento. É importante que você guarde sobre o conhecimento, porque esse conhecimento que a gente está querendo tratar com você aqui é algo que a humanidade vem buscando durante esses anos todos que a gente vai vivendo. E esse conhecimento tem feito muito mal a busca, porque naquele momento de falha que se abriu o entendimento para o conhecimento do bem e do mal,
Olha, eu podia usar para o bem, mas o que a humanidade faz é usar para o mal. E nós vemos hoje o diabo agindo de todas as formas possíveis e imagináveis para poder impedir que você agora alcance o maior de todos os planos, que é o plano da redenção. René Descartes, no racionalismo, disse assim, olha, eu penso, logo existo. Eu não existo porque Deus fez. Eu existo porque eu penso. Uma tolice. Diz que o homem é a medida de todas as coisas e que o homem é responsável por si próprio. Nietzsche diz que Deus morreu e não é necessário. O homem se basta a si mesmo. Note que esse é o tal do conhecimento que a humanidade vem tentando fazer, porque esses são homens que se debruçam o tempo todo a entender a vida, a explicar a vida e a maneira como os homens têm que se relacionar. Comte, que diz que é o pai do positivismo, disse que a educação é suficiente. O problema do mundo é a ignorância, que se der educação, o homem vai construir um paraíso na Terra. Você está vendo o paraíso na Terra com a educação que tem vindo? Você quer ver como é que está maravilhoso? Vá para a universidade e veja lá como é que está tudo lindo. Principalmente pública. Vá lá e entre lá para você ver como é que está maravilhoso. Darwin criou a teoria da origem das espécies. Diz que Deus não é necessário porque o homem agora conhece a origem de tudo, e da própria e do inverso. Karl Marx diz que tudo que existe é só matéria, e Deus é uma forma de opressão, mas a religião, que tira o proletariado do alvo principal deles. Todos esses camaradas foram filósofos e foram pessoas que criaram pensamentos que podiam ser para o bem, no entanto, usaram para o mal. No entanto, usaram para dizer que Deus não existe, que Deus não é suficiente. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Se você está acompanhando comigo, diga amém. Amém ou não amém? Então, vamos voltar aqui sobre o texto que eu quero tratar com você, que nós lemos de Gênesis 2:16, e ainda de Gênesis 22, 3:22. E guarde que Deus não desiste de você e que Ele vai voltar uma segunda vez. Mas há uma questão que você tem que guardar aqui agora. No céu não entra pecado. Não há possibilidade. Se o céu fosse um lugar qualquer, Deus não tinha feito um planejamento específico dele próprio vir regenerar o homem. A volta de Jesus envolve vida eterna para os redimidos, para os lavados no sangue do Cordeiro. Jesus vai buscar uma igreja regenerada. Deus expulsou o homem do jardim do Éden de acesso à árvore da vida. Nós lemos no capítulo 2, no verso 16 e 17, que Deus não falou nada sobre a árvore da vida. Deus deu uma proibição específica para tocar numa árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus tirou esse acesso do homem, mas no capítulo 3 que nós lemos. O homem caído em pecado, numa vida miserável, ele não podia viver eternamente em pecado, desfrutando da árvore da vida. Isso porque, tu imagina, um homem caído, destruído, em pecado, comendo, se alimentando da árvore da vida e vivendo eternamente, em pecado. E é fácil você olhar como a gente escolhe a coisa errada e te falar desses pensadores que podiam escolher coisas boas. E não estou dizendo que todos eles são assim. Há pensadores importantíssimos durante os anos que falaram da grandeza de Deus. Eu digo esses que são expoentes da nossa atualidade, em que tratam de o tempo todo desmerecer a ação de Deus e de desmerecer a ação da igreja na terra. Então, o homem não podia, em pecado, tocar naquela árvore. Então, Deus expulsa o homem de lá. Isso porque Deus já tinha provido para si um plano perfeito. Um plano que envolvia essa árvore, tirar essa árvore da vida, mas, principalmente, Deus já tinha um plano que envolvia a cruz. Jesus vindo à terra. O plano envolvia o sacrifício de Jesus, o sacrifício substitutivo. E neste plano tem a salvação eterna, mas uma salvação para redimidos, uma salvação para quem entendeu o plano de salvação e quem entendeu a vinda de Jesus na terra. E eu vou te falar, irmãos, como será linda a segunda vinda de Jesus na terra. Olha que coisa maravilhosa. Pensa que quando Jesus nasce tem coral de anjos cantando. No capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, no verso 9 e 10, diz: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus,
voltará para voltar da mesma forma que o viram subir. Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. Você acredita? Você acredita, irmãos, que... Olha, preste atenção no nosso trato. Isso não é uma coisa comum, isso é real. Olha, esse evento vai ser maravilhoso, irmãos, a volta de Jesus. Maravilhoso para quem entendeu o plano e é regenerado. Mas que desgraça para quem não entendeu. Que maldição para quem não entendeu. Porque a sentença dada no início da criação, agora vai seguir para eles, a sequência de morte. Olha, no capítulo 24 de Mateus, no verso 27, diz assim: porque como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. No verso 30, então aparecerá um sinal no céu, e o sinal no céu, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Aleluias! Glória a Deus! Isso não é comum, irmãos. Quando estas coisas começarem a acontecer, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês, que foi planejada, que foi feita com carinho, de um Deus que ama, mas ama e sabe corrigir. É um Deus que ama e olha para a humanidade e conhece as mazelas dela, e conhece a sua, conhece a minha, e sabe exatamente como temos que viver. Aleluia, em Tessalonicenses, capítulo 4. Porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Tem alguém que quer estar com o Senhor para sempre aqui? Tem alguém? Irmãos, o pecado afastou o homem de Deus, mas Ele mesmo se doou como Salvador. E assim como foi no jardim, como houve queda, Deus não nos expulsa. Houve pecado, houve erro. E assim como Deus olhou naquele momento e cuidou deles, Ele os chamou e perguntou: onde vocês estão? E eles estavam escondidos. Ainda hoje Ele nos chama: onde é que vocês estão? E Ele ainda diz mais: não tenha medo, porque Adão e Eva disseram: olha, nós nos escondemos porque ficamos com medo, porque estávamos nus. E hoje eu quero te convidar: não tenha medo. Não adianta se esconder no Criador, no meio das coisas que Ele criou. Timidez, orgulho, medo do que as pessoas possam falar sobre você. Hoje é um dia de você e o Criador bater aquele papo especial. Hoje é o dia de você olhar para Deus de uma maneira e falar: Senhor, eu sei que essa mensagem não é trivial. E no endereço do seu coração, crê em Deus. Crê também em Jesus, porque Ele preparou uma morada no céu para mim e para você. Mas para quem é regenerado. Para quem entendeu o plano de salvação. Para quem se arrepende, basta você aceitar. E se você sente culpa, se você se sente preso, se se sente com peso na sua vida, olha, esse é o diabo atuando na sua vida para destruir você e a sua família. Ele usou isso contra Adão e Eva. Ele foi lá, injetou o veneno dele, depois começou a acusar eles. Então, não dê atenção para essas questões, porque Deus não te acusa, Ele morreu por você. Pense sobre a ação de Deus na sua vida. Pense sobre o que Ele está agindo agora. Feche os seus olhos aí onde você está. Aproveite para fazer essa reflexão nesse momento. Se você sente culpa agora, não importa se você conhece Jesus, se você não conhece. Não importa se você está aqui há 100 anos ou 200 anos, ou se você está aqui só hoje. Pense que Deus é maravilhoso, que a maneira como o diabo usa durante todos os séculos não muda. Ele quer acusar você, ele quer destruir a igreja, ele quer destruir a semente de Deus, porque ele sabe que perdeu. Ele sabe que o mundo jaz no maligno, mas assim, olha, nós fomos tirados de lá. O plano de redenção alcançou a mim e a você. Então não tenha vergonha, que eu vou orar por você agora, porque Deus nos ama, Deus não desiste de nós, e Ele não desistiu de você.
Feche e reflita agora sobre o pensamento em que nós falamos hoje, que o amor de Deus é maravilhoso e que Ele preparou um plano de salvação. E esse plano de salvação envolveu a morte dele. E, sobretudo, Ele fez esse plano porque o diabo queria acusar o tempo todo a humanidade. E se Deus não tivesse projetado, o diabo tentaria acusar por conta do erro e diria que tinha razão. Mas ele não tem razão, ele já perdeu. A sentença dele está dada. A salvação está garantida. E agora feche os seus olhos e, se você quer que eu ore especificamente, se está se sentindo culpado, não tem ninguém te vendo, levante a sua mão, fale: Senhor, hoje perdeu, hoje eu não quero mais seguir isso. Você sente com o peso do pecado na sua vida, se você sente o peso de alguma coisa que eventualmente você sentiu: Senhor, eu fiz, eu errei, eu não quero mais, amém, Deus te abençoe. Levante a sua mão, eu vou estar orando por você aqui agora. Deus tem coisas importantes para a sua vida e o diabo não pode te acusar de destruir você e sua família. Hoje é dia de regeneração e de salvação. Senhor maravilhoso, está o teu povo aqui. Tu é muito maravilhoso, Senhor, que nos proveu esse sacrifício lindo. Senhor, tenha misericórdia de cada um deles que levantaram as mãos. Senhor, tira o peso, tira a angústia. Não deixe, Senhor, que fique isso na vida deles. Mostre para eles que o diabo já perdeu e que não há acusação que ele possa fazer na vida deles. Em nome de Jesus, irmãos, saiam da vida deles. Você perdeu. Continue com os olhos fechados. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto estamos cantando essa canção, reflita sobre isso. Eu vou te dar mais oportunidades de você sentir em Deus e refletir sobre tudo que falamos aqui agora. E nesse momento nós vamos ouvir essa canção. Enquanto estamos cantando, adorando a Deus, reflita e pense sobre isso. Sem pecado e não me condenou, no lugar da morte, vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é sem pecado e não me condenou, no lugar da morte, vida me ofertou, o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Jesus não acusa ninguém. Quem acusa é o diabo. Jesus está aqui para transformar vidas. Jesus está aqui para preencher todos os espaços. E eu continuo dizendo para você: ainda tem alguém que fala: Senhor, eu não quero mais sentir culpa. Eu entendi que a minha vida foi transformada, mas eu estou sofrendo com dores, porque o diabo está acusando. É o momento de você falar agora, que nós vamos orar por você de novo. Nós vamos orar, amém, querido? Não há nada, irmãos, nada que o diabo possa fazer para te acusar mais não. Jesus levou sobre ele todas as dores. Pastora Tânia, venha para cá, por gentileza. Irmãos, feche seus olhos. Mantenha esse ambiente espiritual, esse ambiente de devoção, de reverência a Deus.
em que nós tratamos do plano de Deus para salvar a humanidade. A pastora Tânia vai estar orando. Guarde esse tempo na sua vida. Pai, nós continuamos aqui, Senhor, na Tua presença. E obrigada, Senhor, pela palavra compartilhada. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor que nos constrange. Obrigada pelo Teu sacrifício, Pai. E mesmo sem a gente merecer, Pai, nós não merecemos nada de Ti. Ainda assim o Senhor derrama sobre nós esse amor, essa graça, essa misericórdia. Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos preparando a cada dia para enfrentar as lutas, para resistir ao inimigo, assim como ouvimos aqui nessa manhã, para dizer não, Senhor, ao pecado, dizer não, Pai, às nossas falhas, ao velho homem. Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos força do Espírito Santo para lutar e sermos homens e mulheres diferentes daquilo que o inimigo quer que a gente seja, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu amor possa nos transbordar em nós e que outras pessoas possam perceber esse amor através das nossas vidas. Continua conosco, Senhor, nesse dia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, repouse sobre a sua casa, repouse sobre o seu lar, sobre a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.